Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma de nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, nós trataremos de alguns conceitos básicos de equações. Bom, uma equação ela deve conter alguns elementos para que ela seja, de fato, uma equação. Ela deve conter uma igualdade e ela deve conter uma incógnita. Veja, vamos escrever alguns exemplos aqui. Eu vou escrever a equação 2x menos 6 igual a 2. Veja, isso que eu acabei de escrever, é uma expressão matemática, mas além de tudo é uma equação, porque tem uma igualdade e tem também uma incógnita, certo? A incógnita, no nosso caso aqui, é o x, ok? Não confunda com variável. Variável é uma outra coisa um pouco diferente, que nós vemos em funções. Aqui nas equações, nós tratamos com as incógnitas, certo? Incógnita, como o próprio nome já sugere, é um valor desconhecido, um valor a ser encontrado, ok? Vejamos outra equação aqui, olha só. Menos 5x mais 3y igual a 6. Veja, essa segunda também é uma equação. Temos a igualdade e temos duas incógnitas. As equações elas podem ter uma incógnita, duas, três, várias incógnitas. O importante é que elas tenham ao menos uma incógnita, certo? E também a igualdade. Olha só, agora essa aqui que eu vou escrever, veja, vou escrever até de uma outra cor, x mais y menos 2. Olha só, x mais y menos 2. Isso que eu acabei de escrever não é uma equação. Ela até tem ali o x e o y, que representam números desconhecidos, certo? Mas ela não tem a igualdade para caracterizar como equação, certo? Então, nós temos o seguinte, que essa aqui, primeira, é uma equação, vamos anotar. Essa segunda também é uma equação, certo? E essa terceira aqui, ela não é equação, correto? Ela não é equação porque nós não temos o sinal de igual, nós não temos a igualdade, correto? Agora, falando sobre o grau de uma equação. Para nós identificarmos o grau de uma equação, nós devemos olhar os expoentes que estão na nossa equação. Vamos ver aqui. Eu vou escrever a equação x² mais 2x² menos 1 igual a 0, certo? Essa equação, veja, o maior expoente dessa equação é o 4. Vamos até denotar aqui, certo? O maior expoente da equação é o 4. Então, essa equação tem grau 4, correto? Nós devemos pegar todas as incógnitas e olhar o maior expoente das incógnitas, certo? Se eu tivesse menos 1 elevado a, sei lá, 7 aqui, por exemplo, esse 7 não conta quando nós vamos analisar o grau da equação. O grau da equação, nós devemos olhar os expoentes que estão nas incógnitas e o maior deles será o grau da equação, correto? Vejamos outra aqui, x² vezes y² mais 3x² igual a menos 5. Veja que aqui, olhando, nós temos expoente 2 no x, temos expoente 2 no y e temos expoente 3 nesse outro x. Depois de percorrer todos os expoentes, nós vemos que o maior deles é o 3, independente se está no x ou no y, nós devemos pegar o maior, certo? Se esse 3 estivesse no y,
ou estivessem em alguma outra incógnita, numa incógnita Z, W, enfim, não interessa a incógnita aonde ele está. Se ele for maior, então, nós já falamos o seguinte, que o grau da equação, nesse caso, o grau dessa equação é grau 3, certo? Bom, agora quanto à solução de uma equação. Então, veja, falamos aqui da caracterização de equações, certo? Dos elementos que nós devemos ter para haver uma equação. Falamos aqui do grau de uma equação. Agora vamos falar um pouco sobre a solução de uma equação, de uma forma bem resumida, certo? Bom, a solução é o valor inserido na incógnita de tal forma que satisfaça a equação. Por exemplo, vamos pegar aqui a equação muito simples. X mais 4 é igual a 6, certo? X mais 4 é igual a 6. Nós podemos ver aqui, sem muita dificuldade, que para a equação ser satisfeita, o x deve ser igual a 2, certo? Porque se o x for igual a 2, 2 mais 4 dá exatamente o número 6. A equação é satisfeita, certo? Agora vamos ver outro aqui. Y sobre 2 menos 3 é igual a 4. A incógnita é y. Qual será que é o valor de y que satisfaz essa equação? Bom, nesse caso, nós podemos fazer algumas manipulações algébricas para encontrar o y. Por exemplo, esse menos 3, esse 3 que está subtraindo, nós podemos escrevê-lo de forma equivalente do outro lado, somando, correto? Então, nós somamos 3 em ambos os lados, que resultou nessa expressão equivalente. Agora, o 2 que está dividindo y, nós podemos multiplicar toda a equação por 2, resultando em y igual a 2 vezes 4 mais 3, certo? 4 mais 3 é igual a 7, 2 vezes 7 é 14, ou seja, o y é igual a 14, achamos a solução. Olha só, aqui o x igual a 2 é a solução da nossa equação, e aqui o y igual a 14 é solução da nossa equação, certo? Bom, e essa equação aqui? Nós já vimos essa, nós já vimos essa. Agora vamos pegar a equação, por exemplo, x mais y igual a 10. Olha, essa equação x mais y igual a 10, ela não tem uma solução apenas, ela tem infinitas, certo? Porque se o x valer 5, o y deve valer 5, para que somados deem 10. Se o x vale 4, o y deve valer 6, para que somados deem 10, certo? E assim por diante, qualquer x e y que você pegar cuja soma dá 10, é uma solução da equação, certo? Então, esses valores para x e y é uma solução, esses outros valores para x e y que nós encontramos é uma solução, e tantos outros que você pode facilmente imaginar vão ser soluções aqui desde que a soma dê 10, certo? Então, tem equações que possuem apenas uma solução, tem equações que possuem duas, equações que possuem infinitas, e assim por diante, certo? E esses foram os conceitos básicos aí relacionados à equação. Eu espero que até aqui você tenha entendido e nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até mais!